Vamos ler então. Pode ler? Pode. Cada um lê um versículo. 1 a 13. 25, 1 a 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candelas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. À meia-noite, porém, ouviram um grito. O noivo chegou. Saíram ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-os para vós. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. 24, página atrás, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Essa parábola das 10 virgens, há muitas interpretações sobre essa parábola, porque Jesus retrata um típico casamento judaico. Então muitas pessoas interpretam isso como o despreparo para receber Jesus na primeira manifestação, tá? Porque o casamento judaico, naquele tempo, eram os pais que agendavam o casamento. Então, quando os pais agendavam, os noivos eram comprometidos. Depois disso, ele ia fazer oficialmente o noivado visitando a casa da noiva, para depois ter a cerimônia. E a cerimônia era escolhida com uma recepção das virgens acompanhando a noiva. Então tem muitas pessoas, um dia uma pessoa me ligou e falando, aquela parábola é judaica, não é sobre a vinda de Jesus. E quis me convencer. Eu falei, bom, você pode ter, porque a parábola te dá variadas maneiras de você interpretar. E eu só vejo o seguinte: o capítulo 24, os discípulos saem do templo com Jesus e vão para os montes o Monte das Oliveiras, que fica em frente. E lá eles olham para o templo e questionam Jesus sobre a beleza do templo, sobre aquela construção suntuosa. E aí Jesus começa a dizer: não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Jesus está falando de um fato que já aconteceu, que aconteceu nos anos 70. E aí eles perguntam como será na consumação. E Jesus começa a detalhar o aviso. Então o capítulo 24 é um capítulo escatológico. No final ele fala da parábola da figueira. E logo ele emenda com a parábola das 10 virgens. Tudo dentro de um mesmo assunto, que é a volta de Jesus. Só que ele retrata
um casamento típico, um casamento judaico. E quando você olha para o lado de Israel, Israel não tinha uma figura que Jesus ele se posiciona como noivo. Quando no capítulo 9 de Mateus eles perguntam por que os discípulos de João jejuam, qual foi a resposta de Jesus? Enquanto o noivo estiver presente, não há necessidade de... E aí ele está referindo a ele como noivo, é 9:15. Então ele está referindo a ele como noivo. Então esta posição, quem tem é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Então, quando Jesus fala a parábola das 10 virgens, com o noivo vindo, não é que o noivo vai casar com as 10 virgens. Não, ele vai casar com a noiva. Havia um preparo, igualzinho as testemunhas hoje. E quando ele fala das 10 virgens, na Bíblia, ela entende uma pureza. Virgens são pessoas que se mantêm casta até o casamento, então ela se preserva pura. E a Bíblia está retratando aqui que eram 10 virgens. Só que 10, 5 eram prudentes e 5 loucas. Quando você olha, ele fala dentro de um contexto, e aí a gente começa a analisar. Todas as pessoas que frequentam a igreja, até com certa visibilidade, com certa atividade, vão para o céu? A Bíblia fala que nem todos. O próprio Senhor Jesus, nem todos que dizem o Senhor herdarão o reino dos céus. Mas uma pessoa, olhando aquele grupo, todos não veriam a mesma identificação, que eram virgens em todas elas? Você, dentro da igreja, você sabe distinguir o que... Não. O joio e o trigo juntos. E terão que andar juntos. Então, ele está falando, Jesus está falando de um grupo de pessoas que tem uma aparência, mas não tem o preparo. Isso é perigoso. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que vê além da aparência. E muitas vezes nós queremos nos iludir, pensando que estamos andando para o céu e estamos a passo largo para o inferno. E esta tomada de decisão, e isso tem que ser feito pessoalmente por cada um, à luz da Bíblia. Aí entra um outro detalhe que você nota na presente momento da igreja: a falta de temor. A igreja, o povo de Deus, ele está perdendo o temor do Senhor. Não reverencia a palavra, porque nós estamos envolvidos. Ele falou do joio, uma massa de informação ao nosso lado, de procedimento bem próximo de nós, que a gente vai perdendo a textura do Evangelho. O Evangelho, ele é uma mensagem separadora, uma mensagem poderosa, que transforma o homem, mas com um hábito nós vamos perdendo. Você faz uma textura para... Quando você contrata alguma coisa de alguém, para a economia, ele coloca mais água do que produto de qualidade para fazer um serviço
porco. E nós estamos perdendo esta essência. Estão com... Não, tá ótimo. Ótimo. Nós estamos perdendo essa essência. Por quê? Por falta de temor. Você subiu, só diminuiu. Hein? Em vez de só aumentar, só diminuiu o grau ainda. Por que que eu diminuo? Mas eu Tá eu diminuo porque está calor. Pensa rápido, gostei. Pensa rápido. Você está com frio? Se tiver com frio? Eu? É. Centro radical. Estou acostumada a ficar no ar-condicionado. Não corta o 12 horas. foco, pastor, só cortou o foco. Mas a... Meu serviço é todo ar-condicionado. Mas nós temos perdido o temor do Senhor. A Bíblia deixou de ser relevante para nós. Uma, que nós temos uma proliferação de ideias doutrinárias no meio evangélico que não dá relevância à santidade. E a gente pensa que Deus vai arrumar um jeitinho para nós, para a gente continuar nesta vida nem insossa, como diz Jesus, se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Aí Jesus fala, não presta, tem que ser jogado fora e pisado pelos homens. E nós temos estamos conceituando, porque há muitas informações na internet que eles estão perdendo a essência da palavra. A igreja, há tempos atrás, tinha pecado, sempre haverá pecado na igreja. E as pessoas tinham temor, quando pecavam, elas iam e confessavam. Hoje não. Ela bota debaixo do tapete, pensa que tempo apaga pecado, não apaga. Davi pecou, como ele era rei, tinha um tabernáculo ao lado da casa, continuava a adorar a Deus por um ano, estava lá pensando que o pecado tinha desaparecido, até que foi confrontado, para ter um arrependimento, uma confissão. E hoje nós estamos perdendo essa sensibilidade, porque perdemos o temor. Pessoas muitas vezes lançam a mão na ceia, a ceia é juízo, por falta de temor. Se você brinca de uma vida sem santidade e toma ceia, você está tomando condenação. Você vai secar espiritualmente. Então essas coisas, atrás, você tinha reverência, você não tomava, enquanto não acertasse, enquanto não confessasse. Hoje não. Então, esse é uma artimanha de Satanás. Quantas pessoas dentro da igreja mortas espiritualmente, sem azeite? O que Paulo diz, se não me engano, em Romanos 8:9? Dá uma lida aí. Vós, porém, não sejais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o azeite, esse tal não é dele. Está entendendo? A identificação nossa com o Senhor é o Espírito de Deus, o azeite. Se eu perco o azeite, eu sou um religioso, perdi a essência. Tá? E eu não sou de Deus. A identificação minha com o Senhor é a vivificação que o Espírito traz no novo nascimento. E nós estamos perdendo isso, irmãos. Por quê?
Porque nós estamos perdendo o temor de Deus, brincando com coisa séria. Nós estamos realmente. Aí você entra no 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Nós estamos vivendo num mundo totalmente corrompido. Um mundo totalmente adverso. Na geração passada, no século passado, a igreja era discriminada. Tá? Ela não se juntava e o nome da igreja não era gospel, era protestante. Verdade. Hein? Ele gosta, ele só veio para bagunçar. Não era gospel, era protestante. Isso é recente, sabia? Tem 30 anos. Tá? E eu peguei nos anos 50, na escola você era discriminado se você falava que era protestante ou evangélico. Como houve uma visão, você vê, Satanás, ele é astuto demais. Houve um crescimento numérico e econômico do lado de cá. Aí eles usaram o termo gospel por causa da força econômica da igreja. Você nota o seguinte: aquela gravadora da Globo, Som Livre, hoje os maiores vendedores dela são evangélicos, porque no mundo ninguém mais compra. Então o que ela fez? Ela chamou os cantores evangélicos, tá? Por quê? Porque ela tem uma visão de ganho, de econômico. E essa mistura que nos tornou favorável. Você ia, por exemplo, eu era numa cidade pequena. As atividades, os momentos de luxo da cidade, nenhum pastor era chamado para palanque. Hoje são, por causa do número de crentes. Então a igreja mudou a posição. Ela saiu de uma igreja lá embaixo excluída por uma igreja que tem visibilidade. Só que esta coisa enfraqueceu a igreja. Porque você era perseguido, você tinha que orar. Você era apedrejado, você tinha que orar. Tá? Hoje você é mídia, você não precisa mais de orar. Você precisa se adaptar à situação. Eu estava falando aí de beber socialmente. Então você é convidado para um coquetel, para você não fazer vergonha, você toma lá uma taça de vinho, bebendo socialmente. E quando no tempo passado você nem era chamado. Então essas coisas, elas estão enfraquecendo a igreja. O crente precisa ser radical. Jesus foi radical. Jesus tinha um arcabouço religioso muito forte. Pastor, às vezes eu estou falando de cadeira. Você tem amigos que não caminham como você leva seriedade na presença do Senhor, e eles são de outras classes, né? Outros profissional. E aí, quando convida você para uma festa, um evento, que você vai e fala, não, eu não tomo vinho, mas você não precisa ser radical. Você pode tomar um pouquinho. Jesus tomava vinho. Ele está cansado. Jesus tomava vinho. Vinho era alegria. Entendeu? Eles tentam levar você dentro da palavra para você enterrar. Então, a gente tem que ter compromissos radicais também. Eu me lembro que uma vez eu fui para dentro do mato, lá no Pantanal. Pessoas da igreja, hein? Todo mundo crente. Aí levaram um vinho para misturar com Coca-Cola, né?
chamando lá. Isso aqui é bom de noite, eu tomar um pouquinho. Eu falei, não tomo. Ah, mas ninguém está vendo. Não precisa ninguém ver. Só Deus está vendo. Então, eu tenho que ter um compromisso. Eu estava no meio de um matão que nem, com a cidade não tinha nem civilização, mas eu tinha que tomar posição. Então, essas coisas tem que ter no crente. Essa é a diferença de quem tem azeite e quem não tem. O pastor, também a questão que eu uso muito é de, isso não tem a ver, porque a pessoa acha que Deus só vai até determinada área da vida. E aí acho que aplica aquele versículo, por isso que surge tantas igrejas diferentes, porque formaram mestres e doutores conforme as suas vontades. Isso aí, conforme porque aí aquilo que eles querem ouvir, aquilo tem igreja que pode beber, a minha igreja pode beber, a minha igreja pode isso, entendeu? Aí vai misturando tudo, porque acha que Cristo só vai até determinado ponto da vida e não em todas as áreas. Não pode misturar os conceitos. Eu fico olhando a maneira de Deus da sua justiça. Por que Deus penalizou em Jesus todo o sofrimento? Será? Jesus é o Filho amado. Quantas vezes Deus falou, este é o meu Filho amado? E Ele fez o que fez para pagar o nosso pecado. Vai passar a mão na minha careca? Não pode. Então as pessoas têm que ter um senso da retidão de Deus. Se Deus fez assim com o Filho amado, a expressão dele, a imagem exata dele, moeu, agora vai passar a mão na cabeça da gente? Nós precisamos ter a convicção do grande amor de Deus e ter consciência daquilo que diz lá em Hebreus 12, né? Que nós temos uma nuvem de testemunhas. E quando a gente faz coisa certa ou errada, nós temos que ter a certeza de que Deus está vendo, mas Satanás e os demônios também estão vendo que eu estou fazendo certo e errado. Então tenho nuvem de testemunhas. E a gente precisa realmente ter posição diante de Deus. Tá? Deus não vai. Há uma estatística, irmãos, que é feia, que 70% dos jovens da igreja mantêm relações sexuais antes do casamento. Vai para o inferno, irmãos. Não tem. As pessoas têm que ter temor, porque se tocar a trombeta já era. Então, e tem igreja. Tá? Eu estive num seminário com o Hernandes, que é presbiteriano. Ele disse que foi numa igreja, se não me engano, no Nordeste, e começou a pregar. O pastor chamou ele e falou, não fala sobre isso, que os nossos jovens são animados aqui na igreja, mas após o culto eles saem para os motéis e para as baladas. Que furado, hein? E aí? Foi recomendar. Hein? Não, e aí? Duvido que ele não pregou, pastor. Tá? Então, o pastor chamou, porque senão eu vou perder os jovens. Nossa, Deus não deixar os jovens. Mas a linha Hernandes, eu não deixaria, eu falaria, porque a responsabilidade do pastor é com a palavra. Isso era no cabelinho dele, era preto ainda. Tem mais muito tempo. Hoje está todo branco. Eu conheci Hernandes quando? Agora, a situação. Não, mas não está fácil não. Então, essas pessoas perdem. O que afasta o Espírito de nós? Muitas vezes, irmão, não precisa ser coisa grande, pequenas coisas. Lá no livro de Cantares fala das raposinhas. Você vai permitindo ira, dissensão, contenda, maledicência, falta de perdão. Tudo isso afasta.
Paulo diz que ira, gritaria, maledicência, tudo isto entristece o espírito. E uma pessoa entristecida, ela dá linha. Dando linha, você fica sem o espírito. Você fica sem o espírito, você não é de Deus. Você é do mundo. Embora frequentando a igreja, embora você louvando, você com atividade na igreja, não adianta. Você via as 10 virgens, todas iguais. A diferença era um que tinha azeite e outra não. Então essa é a identificação. Há uma outra coisa que a gente vê na parábola. A Bíblia diz que tardando o noivo. Você foi criado na igreja. Você passa na igreja muito tempo. E aí, pelo tempo, decorrido o tempo, você vai relaxando. E você deixa de perseverar. A vinda de Jesus, nós precisamos estar prontos todos os dias. Todos os dias. Qual é a maneira de você morar com o Senhor? O toque ou a morte? Da morte ninguém escapa. Mas como você vai enfrentar a morte? Qual é o preparo seu para encontrar o Senhor? E Jesus fala uma parábola dizendo: se o homem da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não dormiria, ficava acordado. Hoje nós estamos dormindo com muita facilidade. Pastor, quem é a noiva nisso? A noiva é a igreja. Não, as virgens? Não? Mas ele disse que as virgens não eram a noiva. Mas por que elas são representadas? A noiva, nesse caso aqui, na tipologia dessa parábola, a noiva é Israel. E as convidadas são as 10 virgens, porque nós não tínhamos direito. Quem que falou? Nós não temos direito. Conquistado por Jesus. Se você olhar a Bíblia você tem que ler baseada nos Nós somos convidados. Veja. A gente é convidada. Onde que Jesus se posiciona como noivo para Israel? Em lugar nenhum. Mas ele se posiciona como noivo para a igreja. Porque Israel rejeitou. Aonde que tem na Bíblia alguma citação de Jesus como noivo para Israel? No momento em que ele é indagado sobre o jejum de João Batista e... Não. Ele está dizendo, ele está dizendo... Todos os discípulos deles eram de Israel. Ele veio para Israel. Ele não veio para a igreja. Leia João 1,11, Evangelho. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos. Quantos o receberam? Isso aí. Mas ele veio para os seus. Mas ele, aquele momento ele estava desde o momento, o propósito de Jesus do Evangelho é salvar Israel ou o mundo? O mundo, o povo. A O igreja. que Jesus disse a Nicodemo? Porque o amor, Deus amou o mundo de tal maneira. Sim. Ele usa uma nação para cumprir o propósito de Deus. É diferente. Então você tem que, se fosse assim, para nós não teríamos a oportunidade de salvação. Ele fala para Abraão, em ti serão benditas Todas as famílias da terra. Sim. Tá? Então, a igreja são todos aqueles que são alcançados por Jesus. Eles sabem. Jesus, isso aí. Compõe o corpo. Tá? de Cristo. Então, Jesus está retratando, ele traz um fato conhecido do povo, que era o casamento judaico. Isso aí. Mas ele, desde o 24, ele está falando da volta dele para a igreja, os sintomas e os momentos, o que vai acontecer.
Então Jesus não está falando daquilo, está falando da consumação do século. E como será? Ele vai guerra, rumores de guerra, peste, Nação tá? contra nação. Nação contra nação. Jesus está dando um panorama do momento da igreja. E ele diz, por se multiplicar a iniquidade, dentro desse contexto que é o nosso hoje, ele está dizendo essa parábola, e o foco da parábola é um só: perseverança e vigilância. Isso aqui eu entendo. Esse é o que detalhe. é muito simples. É a igreja. As 10 são a igreja. Você vai achar dentro da igreja 5 Isso aí. prudentes e 5 dormindo. Isso aí. Não, É a igreja. E a A noiva? noiva é a igreja. A noiva é a igreja. Não, não é a igreja também. No os casamento convidados. judaico não é. Hein? No casamento judaico Veja. as 10 virgens não são a noiva. Não, olha, Não, não. no casamento Ó, judaico veja. elas são acompanhantes Ó, da noiva. o que Jesus ele está ilustrando? Ele está trazendo um fato que todo mundo conhecia para dar uma explicação. Mas isso aí que eu estou falando, por isso que eu estou te falando, porque está falando de um casamento judaico. No casamento judaico, a noiva era acompanhada por 10 virgens. Isso aí, E ué. essas 10 virgens não são a noiva. Não são, ué. Então não podemos colocar as 10 virgens como noivas. Mas Não lá são. fala que as pessoas estavam esperando. Olha, Ela estava esperando o noivo para a concretização do Aqui, casamento. deixa eu só dar uma lidinha aqui, ó. O estado, as 10 virgens. Era um costume judaico entre os judeus que o noivo fosse com seus amigos Isso tarde aí. da noite à casa da noiva, onde ela, a noiva, o esperava acompanhada de suas damas de honra. dama de honra, havia Aqui 10 era virgens. dado um aviso da aproximação do noivo, era dado para as damas que o noivo estava se aproximando. Esse era o ritual. Para que saíssem as 10, saíam com as lâmpadas nas mãos Acesa para iluminar o caminho para que o noivo chegasse da noiva. até a casa Da da noiva. noiva. O noivo é o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que seguem o Cordeiro são considerados virgens. Agora, eu acho que eu entendi, porque a igreja que ele coloca, a noiva, é como uma igreja no sentido de instituição, de corpo. Daí, quem vai subir junto com esse corpo são aqueles que são prudentes. Não é Isso aí. isso? O que Então, a ele noiva- está ele tá trazendo um fato que era comum e as pessoas entendiam para mostrar uma história. Não é para os judeus. Mas eu estou trazendo para esses dias de hoje os loucos, né, as virgens loucas, sabe, aqueles que terminou o culto, vai para o motel, vai para a balada, vai para a baderna. Esses são os loucos, eles não estão guardando azeite. As virgens vão para casa, vão dormir ou vão orar ao Senhor, vai continuar na santidade. Esses Veja. são os Mas a prudentes. Bíblia E a fala que noiva, todos mas dormiram. a noiva que ele coloca. Todas dormiram. Todas dormiram. Por quê? Por que dormiram? Porque Mas aí que está, por isso eu tô falando. não, olha, não tem sentido. Ele está dizendo o seguinte, que todos nós temos o nosso momento de sono, mas eu tenho que dormir preparado. Claro. O que as noivas prudentes fizeram? Dormiram. Mas Preparada a lamparina. Tá com azeite. Tinha azeite. Agora, quem vai para a balada, vai para a baderna, Quem não jogou tem- o azeite fora. Então, essas coisas tem que ver o princípio. Jesus conta uma história mostrando um princípio. O princípio da perseverança. O Novo Testamento, eu agora vou te dizer teologicamente. Por que nós incentivamos as pessoas a lerem o Novo Testamento? O Novo Testamento é padrão para a igreja. O Velho Testamento, Deus deu são estudo para nós, mas Deus deu fundamentalmente ao povo de Israel. O Novo Testamento é código de conduta para a igreja. Tá? Se esta é uma parábola para Israel, não tem sentido estar no Novo Testamento. Não, eu estou falando. Criando um fato. Está na Bíblia. Eu estou olhando o que está na Bíblia. Isso aí. Tá? Eu estou olhando o que está na Bíblia. Isso aí é o preparo que nós devemos ter em todos os momentos. As prudentes estavam preparadas. Quando ela ouviu o grito, eis o noivo, estava com azeite e acenderam as lâmpadas. Tá? As outras não tinham um azeite.
porque elas não levaram o azeite. E elas ficaram em desespero e foram pedir. Falou, não, vai comprar primeiro, porque senão pode faltar a nós e a vocês também. Então, essa vigilância, essa perseverança, tá, é fundamental na vida do crente. Muitas das promessas de Deus para a nossa vida, ela ataca. Se você não perseverar, o versículo 13 do 24, ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, no meio do caminho, se você perder o rumo, adeus. Eu fico olhando certas coisas, a dificuldade de entendimento disso. Veio uma pessoa conversar comigo essa semana querendo se matar. Eu quero me matar, estou depressivo, ou vou para a clínica, meu Deus do céu. Então, eu falei, nem oração vai resolver a sua vida. A solução está com você. Por realidade. Você mudar a sua estrutura de pensar e veja, a pessoa se desvaloriza tanto que vê que a vida não está valendo sentido, e muitas vezes por porcaria. Um cara que abandonou ela há muitos anos, nem tá aí, nem tchum. Falei, minha filha, olha para cima. O que Deus fez em Jesus? Ele esmagou Jesus, porque você tem valor. Se você começar a olhar o valor que eu represento diante de Deus, eu não tenho campo para esse desvalor. Eu falei, não adianta, eu vou orar que você está pedindo aqui, a mãe dela veio aqui, você está pedindo aqui, mas a solução está com você, ou você muda, ou senão você vai descer ladeira. Esse negócio de aconselhamento comigo, eu dou logo e falo, no caminho, ou ele vai, não, mas não adianta. Mudar o pensamento, porque não sou eu que vou mudar. Eu não tenho a capacidade de rachar a cabeça da pessoa e mudar a ideia dela. Mas tem vezes aceitação. Mas tem vezes exatamente tem que ser de choque mesmo. Qual é o problema? É a liberdade que você tem. Jesus disse, quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não lança, mas você pode sair. Pastor, sabe o que eu percebo? Eu atendo tentativa de suicídio e suicídio consumado todos os dias que eu estou de plantão, todos, sem exceção. Pastores, membros de igreja, todos os dias, adolescentes, crianças de 8 anos, 9 anos, eu atendo todos os dias. Isso aí é uma coisa normal no meu serviço. Todos os dias. O que eu percebo é que as pessoas, elas colocam suas expectativas emocionais no outro. E quando isso frustra elas, a primeira coisa que elas fazem é se suicidar. E eu vejo muito isso lá no meu serviço. Eu não coloco minha expectativa emocional em ninguém, nem no meu marido, nem na minha filha. Toda a minha expectativa eu coloco no Senhor. Por quê? Porque as pessoas são falhos. Os filhos erram, o marido erra, todo mundo erra. Então você tem que construir o seu emocional muito pautado em cima de Cristo. Porque quando você não constrói assim, as pessoas vão te decepcionar. E o caminho que muitos estão tomando é o suicídio. Eu peguei uma adolescente essa semana de 13 anos, menina linda. O namorado terminou com ela, tentou suicidar. Peguei uma criança de 8 anos também. O amigo que chamou de gordo, ele botou um cinto no pescoço, pendurou no beliche e foi embora. E essa geração também, eles não são frustrados, né? Então eles não têm capacidade emocional para lidar com frustrações. Não são frustrados, são vulneráveis e não sabem lidar com isso. Porque elas estão também, hoje, vive-se uma vida que não é real. Isso aí, a internet, ela coloca uma vida que não é real. Muitas vezes essas pessoas, elas veem a vida de um artista, de uma outra pessoa, uma coisa que não é a realidade. Então elas começam a projetar e ver que aquilo também não funciona para elas, e aí elas se frustram. E o que eu mais atendo, gente, eu atendo muito,
é pessoa cristã tentando se suicidar. Eu falei já isso pro pastor. Domingo à noite, lá onde eu trabalho, o que dá de crente que acabou de sair do culto e vai direto pro pronto-socorro, falando que tá ansioso, que tá passando mal, que tá depressivo, que quer se suicidar. Gente, essa é muito. Mas sabe, pastor, é que as pessoas não pudessem elas não pudessem errar, sabe? Nós somos, como você falou, nós somos imperfeitos. Não, e as pessoas elas não querem ser perfeitas. Elas poderiam errar se elas perfeitas lessem a no Bíblia, culto, porque Vem pro culto, se sente pesado, se culpa, não vê que a gente está perdoado em Cristo. Isso aí. Exatamente. Não, nós somos perfeitos. Tem linhas de mensagem também que eu falo porque eu já passei de ministério que o ministério botava a igreja lá como se fosse nada. Mas lá no chão. Lá no chão, como se fosse, você não é nada, você não é isso, Cristo não precisa de você, você não... Uma pessoa mais ou menos assim, essa linha. A pessoa sai da igreja edificada, sai arrasada. Mas tem cobrança de pecado, você não pode pecar. Você não pode pecar, fazer isso, porque você vai para o inferno. Ó, se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer aquilo, você vai para o inferno. O cara sai de lá assim, ó. Eu vejo bem isso, sabe o que é? É que nós temos preguiça de fazer a nossa parte. Aí, pastor, a Bíblia é a verdade de Deus. Tudo que você quiser para você tem na Bíblia. E eu tenho uma posição. Aí todas dormiram, olha só. Todas dormiram. Eu tenho uma posição, porque senão você vai tomar aula. Não, eu quero tentar colocar aquilo que eu estou inventando. Não, todas dormiram. Por quê? Porque é o tempo. Dormir é a perseverança. Só que umas dormem preparadas e outras despreparadas. Nós temos na igreja pessoas preparadas e pessoas despreparadas. Tá? Por quê? Porque aí você reporta ao Velho Testamento, Oséias. Por que o povo está sendo destruído? Porque não tinha conhecimento da verdade. Essa parábola, Jesus quer enfocar o tempo, a espera, a perseverança e a vigilância. Não é porque a promessa, se não me engano, 2 Pedro 3:9, leiam aí, se não me engano. Uma que Pedro fala, tem muitos aí que o tempo decorrido. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então não tarda, ele prometeu que vai voltar. Nesse tempo decorrido, eu era garoto, e você tremia diante da mensagem da volta de Cristo. E a gente tinha uma expectativa. Eu tive um colega que não estudou, falava, Walter, ele é pastor hoje, estuda, rapaz. Não, Jesus vai voltar. Com azeite, todas estavam na igreja. Você conhece quem tem azeite ou quem não tem? Não. Quem é que conhece? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E por que você quer posicionar a... Está entendendo? Isso é força de poder. E o pastor não pode ser isso. Eu estou me orientando pela palavra. Há coisas na igreja que a gente deve entender. A Bíblia diz, você olhar o capítulo 5 de 1 Coríntios, ela começa com um caso de fornicação. E Paulo diz, tome atitude com esse sujeito. E incesto, né, que também era pecado. Hein? E era incesto, que também era pecado. E aí, a partir do versículo 10, ele fala, quanto aos desobedientes na igreja, que não obedece à palavra, que mente, que faz essa sutileza, são mentirosos, são profanadores. Ele não manda a igreja tomar atitude, ele manda o irmão afastar dele. Salvação é reverência a Deus e crer no sacrifício de Jesus. E é por isso que muitas vezes você vai estar na igreja e você vai estar com azeite e outros não. Porque quem tem o Espírito de Deus sabe a compaixão e o sacrifício de Jesus pela pessoa. Quem não tem o Espírito não tolera.
É o Espírito que faz ele tolerar. E é muito sério, irmãos, você vir para a igreja sem o Espírito de Deus. Você é um crítico. Tudo você vai criticar. Não está bom isso, não está bom aquilo. Quando você tem o Espírito, você tolera o irmão. Mesmo o mais fraco, mesmo com todo defeito, você tolera, porque Jesus tolerou. É o Espírito de Deus. Andar no Espírito nos leva a entender coisas que o humano não entende. Então você precisa do azeite. É este azeite que move a nossa vida. Um carro seco, sem óleo, danifica a engrenagem. Um crente sem o Espírito, sem o óleo do Espírito, ele está seco, faz barulho quando anda. E óleo muitas vezes nem anda mais, trava tudo. Então eu preciso do Espírito. E para andar no Espírito é aquilo que Jesus disse: vigia e ore. Porque eu estou olhando para lá, eu estou esquecendo aqui, eu posso perder a salvação. Por isso que Jesus tem uma palavra aqui, quando as nessas chegaram, abre-nos a porta, ele diz: eu não os conheço. É a mesma palavra que tem no capítulo 7, versículo 23 de Mateus. Senhor, no teu nome nós pregamos, no teu nome eu fiz milagre, no teu nome eu expulsei demônio. Jesus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca, é duro pra caramba, os conheci. Dentro da igreja fazendo atividade. Então, dentro da igreja, pessoas trabalhando, fazendo atividade, e Jesus olha que ele não leva isso em conta. Ele falou: eu nunca. Nunca é uma coisa que nunca aconteceu. Mas eu preguei, eu salvei, eu curei, eu expulsei demônio. Eu falei: eu nunca te conheci. Então, isso nos faz refletir sobre isso. Como está a nossa vida? O exame é pessoal. 11:28, 1 Coríntios, o texto da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se é que permaneceis na fé, porque senão você já está reprovado. Se eu não olhar para a minha vida, começar a olhar para os dos outros, eu corro um risco. No capítulo 7 também Jesus fala isso. Tire a trave dos vossos olhos para olhar o cisco no olho do outro irmão. Então, o interessante não é, o interessante é olhar para cá. Como eu estou? Irmãos, nós temos uma natureza que depõe contra nós em todos os momentos. A natureza humana nossa, a gente se justifica, porque muitas vezes eu sou crente há um certo tempo, eu me julgo que isto diante de Deus me qualifica, tá? E eu me sinto auto-justificado. Aí eu falo: esse cara o fariseu e o publicano. Senhor, eu jejuo 2 vezes, eu oro todos os dias, não sou como esse sujeito aí. Para a resposta de Jesus. Tá? Se você não olhar para você, você vai fazer isso. Mas eu preciso olhar para mim. Tá? E a Bíblia diz que o publicano não ousava nem olhar para cima, esmurrava o peito e dizia: Senhor, tem compaixão de mim, mísero pecador. E Jesus disse: esse saiu justificado, não aquele. Então eu preciso ter. Olha, é fundamental conhecer Bíblia, irmãos. Não conceituar.
Sabe por quê? Eu falei aqui na semana passada sobre tradição. A gente pega algumas tradições que nós fomos convencionados, por exemplo, esse caso de costume. Eu era para estar enraizado até a cabeça. Você sofreu bastante para se libertar, né? Não, eu conhecia, eu com 12 anos, vivia eu com 12 anos eu conhecia a Bíblia e falava com a minha mãe. Minha mãe era dirigente do círculo de oração. Eu falava, minha mãe, isso aqui não está na Bíblia, mas tem que obedecer, porque é daquelas, né? Tem que obedecer. Eu falei, mas não tem, como? A Bíblia não fala nada de futebol. Eu gostava da peladinha e o cara... Não, olha, eu custei vir para a igreja. Olha, as minhas irmãs batizaram com 8 anos, eu fui batizar com 15, por causa disso. Era excluído. Era excluído. E assim mesmo eu abandonei tudo. Quando eu aceitei batizar, eu nunca mais joguei bola. Tá? Mas eu não via na Bíblia. E aquilo era uma perseguição. E todo mundo, quando eu jogava, eu frequentava a escola. E o professor jogava na minha cara. Fica lá, olhando, jogando bola ali, porque eu morava perto da casa do professor bom pra caramba, mas ele jogava na minha cara, porque eu jogava bola. Aí eu falava com ele, eu não vou mais nesse negócio não. Não, tem que ir, senão você não sai. Aí eu tinha que ir na escola. Por quê? Porque eu via na Bíblia, a Bíblia não tinha isso. São conceitos humanos. Agora, como é que é o jugo do Senhor? Leve. É leve. É pesado, cara. Então, eu era para estar até a tampa. Porque eu vi um movimento espiritual com essa igreja toda cheia de costume. Um avivamento dado pelo Espírito, que varreu a igreja. Eu até hoje não vi, veio como onda. Os crentes todos sentadinhos lá, numa santa ceia, e a onda veio. Quando veio, varreu. Todo mundo falou língua ao mesmo tempo, adolescente, jovem, e foi aquele barulhão. Tudo fruto de uma busca intensa antes. Então eu vi. E aí você vai trazer isso como doutrina? Lá funcionou, vai funcionar aqui também desse jeito? Então era para trazer. O cara também está maduro também hoje. É isso aí. A igreja hoje está mais madura em relação a isso. Então, essas coisas você tem que ver. O agir de Deus, o agir do Espírito é como eu trato a minha vida. A renovação, irmãos, espiritual diária que cada um de nós deve ter é verificar se a sua lâmpada tem azeite. Preparo. Paulo diz que eu tenho que me renovar diariamente. Então eu vejo sempre o seguinte: esse copo eu trago água até aqui, porque senão se eu trouxer mais ele derrama. Então eu posso ser cheio do Espírito, o renovo de Deus. É o transbordar. Então isso cabe a mim. Ninguém vai me fazer isto. Não adianta você manipular, não adianta você fazer. Se eu não reconhecer que preciso transbordar e buscar a Deus, não adianta. Eu tenho que fazer a minha parte. Isso é isso que a igreja não faz. Tá? Por quê? Porque nós perdemos a essência por se multiplicar a iniquidade. Nós estamos esfriando o nosso coração, o nosso apego a Deus. Nós temos um Deus que é todo poderoso, é rei do universo, reina sobre todas as coisas, mas nós damos pouca importância a Ele. Privilegiamos, priorizamos coisas que não trazem resultado espiritual. Você vem na escola, chega atrasado. Você vem no culto, pela metade. Você tem na semana, o domingo é dia do Senhor, 2 horas pela manhã, 1h30 à noite. Isso é absurdo para muita gente. Por quê? Porque o azeite está esgotando e você está contente com isso. Tem que começar a voltar a buscar o Senhor, ter o azeite na nossa vida.
Então, o azeite depende de mim, a minha vigilância, irmãos. Então, acabando, mas leia lá, Lucas 21, 36, Marcos 13, 37, leiam aí. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vai acontecer e eu preciso estar em pé. Vigilância e oração. Marcos 13, 37. E as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai. Então é tempo de vigilância. Não deixar ser iludido fora da palavra, irmãos. A verdade de Deus está aqui. A base de tudo está aqui. Base de julgamento. Deus vai olhar a palavra, não aquilo que eu dito. Vai dizer, vai trabalhar em cima do que está escrito. Então, vamos olhar, vigiar, para que nós não sejamos iludidos. E como está o seu azeite? Uma coisa é ler a Bíblia, tentar ler a Bíblia sem tudo aquilo que a gente já aprendeu, né? Porque aí a gente não enxerga, né? Não enxerga. Você não enxerga. Esse aí. Tá? E eu olho isso, aquela parábola de Jesus do odre. Tá? Tem coisas que a gente não aceita porque você aprendeu errado e você não abriu a mente para o novo. Deus é múltiplo. Eu acho isso, olha, eu tenho hora que eu falo, eu acho isso fantástico em Deus. Deus não tem um padrão para tratar com todo mundo como se fosse uma massa. Deus tem individualidade. Ele grita com um e ele fala manso com o outro. E ele é Deus. E ele é Deus. Caraca, quantas não aprendeu? Quando Elias esperou a voz de Deus, ele esperou num terremoto. Foi manso. E aí esperou numa tromba. Deus veio no Sicílio. Algo tão... E ele faz isso com a gente. Quando eu trabalhava, eu comandava um grupo de gente, tinha pessoa que eu berrava daqui, falando, e o cara saia rindo. Outro tinha que encostar e falar com ele, olha, eu quero que você faça amaciar o ego, senão ele não andava. Estava aquele animal empacado, você tinha que falar macio. É assim Deus. Deus sabe com quem ele grita e Deus sabe com quem ele fala. Por isso que é gracioso. Eu acho importante. Ele é uma coisa igual, né? Aquele que ele açoita, ele está açoitando porque... O amor de Deus não tem preferência, sempre será o mesmo. Cabe a nós aproximar dele e fazer o que agrada. A Bíblia diz, quem agrada se torna próximo. Agora, o amor ninguém muda. Amém?